Eu teria curiosidade em saber de onde você soube essa palavra rever, com quem, como, em que circunstâncias. Quando penso em rever, eu penso nos dois opostos. Pessoas que fizeram e amam e convidam outros e o trabalho cresce. Por outro lado, aqueles que fizeram 2 lições e desistiram e falam mal. Eu quero convidar todos vocês que estão aqui, seja facilitador, seja participante, a ficar até o final e que vocês vão ser muito abençoados. Eu estava pensando, como são opostos? Aqueles que só fizeram... O que é a terceira lição? É sobre entrega. E quando a pessoa entrega para Jesus... Pessoas dizem, eu estive agora em Almirante, esse final de semana, um irmão eu não consegui convencer, porque ele certamente ouviu de alguém que só fez um pouquinho, e essa pessoa, isso é sofrer de novo, para que de novo? Minha infância foi terrível. O rever é exatamente o contrário. Rever, a gente coloca as dores da infância, da vida adulta, da nossa vida, e depois faz a entrega para o Senhor Jesus. E a gente é aliviado. Eu sou testemunha como me fez bem. Eu, quando penso na Bíblia dos opostos, né? Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Existe a luz, existem as trevas. E existe... os anti-rever e os a favor de rever. E eu me lembrei daquela passagem, quando vejo o rever, lembro o início do ministério de Jesus. Aí também foi falado, estava lá Felipe, Natanael conversando, e Felipe todo empolgado diz, Natanael, nós encontramos Jesus o Nazareno. Nazareno? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É possível? E a resposta do Felipe foi, venha e veja. E ele foi. Aí Jesus falou para ele, Natanael, vi quando você... E naquela época não havia celular, nem nada, nem câmeras, né? Vi você lá debaixo da árvore e tal. Uau, tu és Jesus mesmo. Né? E a mesma coisa que eu gostaria de conclamar vocês ao rever. Antes daqueles que não terminaram, ficarem assim com... Venha e veja. Venha e experimente, esteja aberto, baixe a guarda para o que Jesus tem para a sua vida. Amém? Que bom que vocês estão aqui, também os que estão pela primeira vez, muita bênção. Podem ficar sentados mesmo, eu gostaria de orar, pedir também a presença de Jesus neste local, e daí nós vamos ter uma canção de louvor. Obrigado, Deus, que ainda existe solução. Obrigado, Deus, nós queremos vir e ver as bênçãos. Tantas já aconteceram. Como diz tua palavra, com a confissão vem multidões de pecados, ou multidões de dores são tiradas. E o rever faz isso. Obrigado, Senhor. Eu peço que essa tarde, Deus, essas 2 horas sejam de presença de Deus. Espírito Santo, sinta-se em casa aqui, conduza a reunião. Senhor, e essas pessoas que estão dispostas a fazerem o rever, que elas possam perseverar, que nenhuma outra voz do mal possa dizer não faça, e que no final do ano podemos, como no final do ano passado, novamente ouvir testemunhas impressionantes do que Jesus fez. Reina neste ambiente, Senhor Jesus. Reina aqui. Amém. Estamos iniciando o 7º ano do programa Rever, programa de restauração. Meu nome é Hart e junto com Maria Lúcia, por favor, se levanta, Rodolfo e Traude. Então nós coordenamos esse programa aqui no nosso meio e é muito bom termos vocês aqui conosco. Nesse nosso primeiro encontro, nós queremos repassar os textos introdutórios do livro que vai ser estudado nos pequenos grupos. Então, você que tem o seu livro, seja online ou aqui presencial, gostaria que você abrisse na página 21 do prefácio, onde explica o que é a restauração da alma, como ela acontece.
Eu queria fazer a explicação usando uma ilustração. Imagine você nasceu numa determinada família. Se Deus lhe deu a vida, isso Ele deu com um propósito. Você nasceu num certo lugar, num contexto familiar, numa região, numa certa ordem de nascimento. E talvez quando você nasceu estava tudo bem. Você achou que era o melhor lugar para ter nascido. A vida vai continuando e você então vai desenvolvendo na tua infância e vai crescendo considerando que esta é a família, este é o lugar onde você vai desenvolver as suas habilidades, os seus potenciais. E tem algumas lacunas aqui na tua formação, mas isso não é importante, afinal, nenhuma família é perfeita, e você continua se desenvolvendo, vai crescendo. Num certo momento, você vai para a escola. E lá na escola, eles percebem que há algumas coisas, algumas maneiras de você se comportar que são diferentes dos outros. E você começa a estranhar, mas por que as pessoas me dão um apelido? Por que as pessoas me tratam diferente? Mas, vida que segue, você entra na adolescência e você vai continuando a ir para a escola, faz novas amizades. Nem tudo é tão perfeito como você imagina. Alguns sonhos começam a não se concretizar, mas, afinal de contas, a vida que segue. E nessa caminhada sua, outras lacunas vão surgindo, e aquela questão que chamou a atenção lá na escola, talvez você queira se defender disso, esconder isso. Então, se começa a criar mecanismos de proteção, de defesa, para que ninguém veja aquilo que é diferente, aquilo que talvez tenha chamado a atenção dos outros, e você começa a se proteger naquilo que a tua história é um pouco diferente do normal. Mas a vida que segue, quem sabe você na vida adulta se apaixona, encontra uma pessoa com quem compartilhar a vida, e agora tudo segue normal, vida nova, página virada, as coisas velhas ficaram para trás. Temos um texto bíblico, inclusive, para fundamentar isso, e a gente consegue seguir. E as lacunas que nós já tínhamos, de repente surgem outras também, mas você diz assim, as pessoas que me aceitem como eu sou. Afinal, ninguém é perfeito. Então, quem não quiser me aceitar como eu sou, então vai ter que se afastar, ou eu não sou obrigado a conviver com elas. E surgem outros problemas. Talvez outras frustrações, sonhos que não foram bem-sucedidos, e você pensa, mas agora como é que eu vou me proteger? Que mecanismos eu vou adotar para esconder estas áreas da minha vida? Começa a ficar cada vez mais difícil. Eu consegui esconder mais ou menos. E a vida segue. Talvez venham filhos, talvez venham mudanças de carreira, e você vai construindo assim a tua história. Só que as coisas que te moldaram na tua história, na tua infância, estão lá. Em algum momento aquilo vai aparecer. Em algum momento isso vai te dar trabalho. E você pensa, puxa vida, será que eu consigo consertar isso? Ou será que vão continuar me defendendo? Como é que eu posso assumir responsabilidades e levar uma vida mais saudável dentro dessa minha história? Não tenho mais jeito. Mas você vai construindo o teu futuro, a tua história, até que um dia, talvez, já tenha acontecido com você, tá? E surge um problema maior do que você dá conta. Alguém bota o dedo lá na tua ferida. Você explode, ou entra em depressão, ou entra em pânico, e as pessoas ao redor dizem, mas não era para tanto. É desproporcional a maneira como você está reagindo. Era só uma gota d'água. Não era tão grave, mas lá no teu interior,
talvez uma luzinha esteja acendendo e diz, não, isso tem a ver com alguma coisa da tua história. E aquilo que parecia algo que você consiga dar conta, alguém foi lá e mexeu, e as coisas desandam. Não sei se isso aconteceu com você. Aconteceu comigo. De eu achar que a infância, do jeito que ela era normal, era suportável e que eu daria conta. Rever é essa coragem de você e eu olharmos para trás. De termos essa coragem, motivados e dirigidos pelo Espírito Santo, para compreender a nossa história e entendermos de que maneira as escolhas das pessoas nos feriram e de que maneira as nossas escolhas também geraram feridas em nós. E agora, então, assumirmos de que estas feridas geraram mecanismos de defesa. Fizeram com que nós adotássemos comportamentos que não seriam os mais saudáveis, mas como forma de nos protegermos de sermos feridos novamente. E na caminhada do rever, você e eu temos a oportunidade de olhar para dentro de nós, com pessoas que nos amam, com pessoas que querem caminhar conosco, e permitir que o Espírito Santo nos restaure, de dentro para fora. Não é mudar um comportamento, mas mudar as nossas emoções, mudar os nossos sentimentos, para que, a partir disto, a gente possa mudar o nosso comportamento. Estamos muito felizes de vocês estarem aqui, participando nessa caminhada. Faça os estudos de cada passo. É muito importante o tempo que você vai gastar consigo mesmo. É um programa de estudo. O livro é um livro de cabeceira para você fazer as suas anotações. Separa um caderno, um bloco, para você anotar as questões, para que depois, então, de fato, no dia do encontro, você tenha o maior proveito. Deus abençoe vocês, que nós possamos, de fato, crescer juntos nesse processo. Obrigada, Hart, você facilitou o meu tema. Boa tarde, queridos. Então, Rodolfo e eu passamos por esse processo, né? Onde a gente desmoronou e o rever foi um jeito de reconstruir. E eu sempre digo assim, faça quanto antes, porque aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer, porque Ele tem propósitos em nossas vidas, né? Nós somos seres relacionais. Nós amamos e somos feridos nos relacionamentos. E o rever é um trabalho interior, num grupo relacional, mas num grupo saudável e neutro, para que você possa aprender a se relacionar de uma maneira saudável. O que é grupo de apoio? Esse é meu tema, está na página 25, se vocês quiserem, podem abrir. Por que rever? Rever é um grupo de apoio. Existem muitos grupos de apoio. Vocês devem conhecer. O rever é um grupo de apoio para pessoas que creem em Jesus. Então, nós temos católicos, evangélicos, mas a pergunta é, você crê em Jesus? Porque no rever, nós entregamos as nossas questões para Jesus, né? Então, o que é um grupo de apoio? Quais são os benefícios de um grupo de apoio? É um pouco diferente de um grupo familiar, de um grupo de estudo bíblico. Tem isso tudo no rever também, mas vocês vão descobrir que ele é bem mais profundo. O desafio é diferente. Então, primeiro, o rever ele gera um contexto onde eu posso receber cura para os meus traumas e para as minhas feridas, e não só receber uma oração, mas também me firmar, porque a gente vai ficar 9 meses andando juntos. Porque, assim, se eu aprendi um jeito de viver, não é num desabafo, não é numa oração que eu vou resolver isso, porque eu vou ter que aprender um modelo novo, né? Então, por isso, uma caminhada de 9 meses num grupo relacional com pessoas que sempre são as mesmas.
As pessoas se beneficiam da ministração são as que lutam há bastante tempo com problemas. Sempre digo, o rever é para pessoas que não são perfeitas. Se você não tem problemas, você não vai gostar do rever. O rever é para pessoas que chegaram nesse ponto, né, que você colocou, ou se não chegaram a cair, tem coisas que acabam deixando a vida pesada. Ele é um grupo onde flui o amor e a verdade. Os outros grupos não são? São. Mas o rever é especialmente um lugar de verdade, de honestidade e de transparência. Este grupo é diferente de qualquer outro, porque cada pessoa admite ter problemas fora do seu controle. Com esse reconhecimento, as máscaras caem, não de imediato, não tão rápido, algumas pessoas demoram. Chegou a acontecer de algumas pessoas só conseguirem falar de si nos últimos passos. Então, eu quero estimular você de ser aberta logo no início. Você vai ganhar. Você vai aprender mais rápido. A honestidade consigo mesmo os transformará profundamente, gerando no grupo verdadeiro amor, que fala a verdade em amor. Essas questões que o Hart mostrou aqui não são só comportamentos. Nós temos temperamento e o meio vai gerando o nosso caráter e a nossa personalidade. Isso não muda tão fácil, né? Os nossos hábitos. Por isso, um grupo de apoio. Porque no grupo de apoio eu aprendo novas maneiras de me comportar. Em princípio, eu falo das emoções e o tempo vai gerando até mudanças de comportamento. Você vai experimentar um renovo emocional. Porque se eu começo a falar das minhas emoções, se eu expresso minha raiva, se eu expresso... Imagina eu lembro quando eu fui para a escola, eu não falava português, era muito difícil, eu queria ser igual a todos. E aquilo gera dor. E eu poder falar sobre minhas dores vai descompactuando a minha alma para que eu possa voltar a amar e me relacionar de novo. Então, às vezes, eu nem reconheço que eu tenho problemas emocionais, porque daí eu trabalho muito, eu como muito, eu faço coisas para esquecer, para não lembrar dos meus traumas emocionais. Você pode ter um renovo espiritual. O grupo de apoio, ele pode promover isso. Claro que depende de você, né? Temos pessoas que, às vezes, querem fazer mais de uma vez, porque acabam percebendo o que pode ser um grupo de apoio só no final. Por isso que eu estou aqui estimulando vocês a entender que o grupo de apoio é um trabalho interior e relacional com o seu grupo. O amor de Deus, antes, que é teórico, distante, porque as minhas feridas também têm uma interferência no meu relacionamento com Deus, quando eu sou curado, o amor de Deus pode fluir em minha vida, né? E um ribeiro de águas pode estar correndo através de mim. Deus pode liberar o amor dele, porque eu estou me abrindo para isso, né? Eu estou reconhecendo as dores, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e pelas nossas feridas. E parece que a gente confessa pecados, mas as feridas, às vezes, não temos nem consciência, né? E, para isso, que precisa autoavaliação. O rever, o grupo de apoio, é um ambiente de comunicação nova, familiar. Todos nós nos comunicamos em nossas famílias, não é verdade? E cada família tem um jeito. Na minha família existia manipulação. Isso que é uma coisa assim meio... não é tão ruim. Você faz, daí você ganha isso, né? Ou você pode ter crescido numa família onde você era diminuído, xingado, onde você carrega palavras até hoje a respeito do que falaram de você. Ou também pode ser que tinha muita agressividade, e você aprendeu esse método de se comunicar. No rever, nós temos uma comunicação neutra. Por exemplo, vocês, para mim, está tudo ok. Não tem história com vocês, né?
Então, o líder de vocês, ele não tem as dores familiares que você tem. Então, você vai ter um lugar que você vai poder falar das suas dores sem ser julgado, sem ser taxado. Então, você vai aprender um novo jeito de se comunicar, sem que vão zombar de você, criticar você. Você vai ser ouvido, né? O grupo permitirá que você se arrisque a abrir os próprios sentimentos e o ajudará a entender e respeitar também a opinião dos outros. Porque, às vezes, na família a gente aprende só a falar, mas não a ouvir, né? Então, também é um processo de ouvir. Então, o grupo de apoio tem todas essas qualidades, essas habilidades de ser família para você. Você vai encontrar ali também pessoas que amam o suficiente você, que vão te corrigir. Eu prefiro a palavra que vão te ajudar a você se enxergar. Porque é incrível como os mecanismos de defesa nos cegam. A gente não enxerga, né, Hart? Te passa anos e anos. Às vezes, todas as pessoas em nossa volta enxergam o que nós não enxergamos. Então, é um lugar onde você vai ter alguém que te ama o suficiente para te ajudar você a ter coragem para ver as coisas boas que você não enxerga, porque, às vezes, também tem coisas boas que a gente nega em nós, né? E as deficiências que vieram da sua formação. E junto com o grupo, você pode ter coragem de olhar para aquela história, para aquela realidade. Porque, às vezes, eu não quero olhar, porque vai doer. Mas, num grupo que me ama, eu posso olhar para a minha história, porque eu não vou olhar sozinho. Jesus está ali também, ele vai ajudar você, para você estar encarando essa realidade. Às vezes, existem hábitos autodestrutivos, autossabotagem, e a gente não percebe, né? Eu me lembro, eu ainda era muito jovem, eu vi uma mulher palestrando, e eu olhei assim, eu conseguiria fazer isso, mas eu nunca vou fazer, porque eu era muito insegura e eu tinha muito medo. Entende? Então, às vezes, a gente se limita pela história, pela nossa história, né? Você se conhecerá como nunca antes. Esteja pronto a conhecer algumas coisas que você vai ter que lidar, mas esteja pronto a conhecer também habilidades que você achou que você não tinha. Você acha que você não vai poder falar? Eu sei que tinha uma moça, no primeiro dia ela disse, eu não vou falar, disse, você não precisa. E aí, na ministração, ela disse, eu sou a primeira. Então, você vai aprender que você pode muito mais do que você imagina, né? Então, é um lugar que você vai trabalhar a autoavaliação, e, para isso, você precisa trabalhar o livro. O livro foi montado para que você se conheça, para que você faça os testes. Às vezes, eu não quero responder, né, porque eu vou falar sobre coisas que eu quero deixar para lá, de um pai violento, ou de uma traição. Mas é para você, você não vai mostrar para os outros, é para você. Então, você vai se conhecer, se você quiser. E é lindo se conhecer, porque você foi feito de uma maneira maravilhosa, diz Deus. Então, você não precisa ter medo de se conhecer de verdade, né? Em vez de correr dos seus problemas, um grupo de apoio é um lugar de enfrentar, de refletir, parar, olhar e dizer, eu dou conta, me ajude que eu dou conta. Eu gosto dessa frase aqui do livro, que diz que é um laboratório para aprender novos comportamentos. Lembra que primeiro nós falamos que é expressar as emoções? E depois eu posso aprender novos comportamentos. Eu posso deixar hábitos que não são bons, né? O grupo providenciará também um ambiente no qual você pode experimentar novas formas de se expressar e de agir. Poderá errar sem que ninguém fique zangado com você. Que lugar bom, né? Eu posso falar o que eu quero e as pessoas não vão ficar zangadas comigo. E é um grande privilégio que você vai poder ajudar outros também. Num grupo de apoio, nós nos ajudamos mutuamente. Esses são os benefícios, mas também existe um custo. Qual é o custo? A vulnerabilidade. O rever é um lugar para pessoas que estão prontas a se vulnerabilizar. A reconhecer, ainda existem coisas que não estão legais. Reconhecer
que eu tenho vícios, depressão, que eu tenho hábitos negativos, que eu tenho medo, que eu tenho problemas conjugais. Eu não sei qual é o seu problema. Mas reconhecer, você não é o primeiro. Estar disposto a admitir que não está ganhando a luta. No mundo, a gente diz assim, quer mostrar que eu estou por cima, né? No rever, você tem que colocar aquelas coisas que você não dá conta. Então, pessoas que acham que não têm problemas, que estão vencendo tudo, rever não vai ajudar, não vai dar certo, né? Estar disposta a se esforçar para superar os problemas usando o manual do trabalho. É muito importante vocês fazerem os testes e fazer as leituras, senão vai ficar alguma coisa superficial. Lembra que eu falei no início que rever é um ministério de verdade, de sinceridade, de autenticidade? Então, para isso, eu tenho que ser o mais verdadeiro, o mais objetivo, o quê? Vulnerável, né? A vulnerabilidade, ela nos faz humanos, nos faz verdadeiros. E Deus nos ama como nós somos, né? E estar disposto a se abrir num grupo pequeno, estar lá disponível para ajudar, para ouvir e também falar de você. E eu queria encerrar essa fala com uma frase que me veio na mente essa noite. Eu pedi uma frase, um texto para Deus, e me veio uma frase só do Salmo 23. Refrigera a minha alma. O rever é um refrigério. Mas, quando a gente fala em refrigério, não parece uma coisa tão profunda, né? Parece um copo d'água. E eu fui ver o que o verbo significa no original. E diz que restaura, renova e traz a minha vida de volta. Então, quer dizer que Deus quer trazer de volta o primeiro plano que Ele teve sobre sua vida. Lembra lá no Salmo 139 que Deus nos planejou perfeito? Ele quer que a gente seja aquilo que Ele planejou. Ele quer nos colocar no propósito. Então, refrigera a minha alma. É a gente não olhar para nossos pecados, deficiências, mas olhar para aquele que pode restaurar a minha vida para o primeiro plano original e trazer a minha vida de volta para o propósito, para aquilo que Ele pensou, né? Não é lindo? Então, que nesse ano nossa alma seja refrigerada e trazida de volta para o plano principal de Deus. Amém. Você? Obrigado, pastora Traude. Que bênção de palavra, que bênção que tem sido esse momento, que bênção. Mais um ano de rever, muita gente animado, muitos facilitadores incríveis que nós teremos esse ano. Experimentaram e agora querem, fazem questão, se esforçam, trabalham para que outros experimentem. Então, isso é uma bênção, isso é graça do Senhor. Isso é graça do Senhor. A gente tem um lema, né, de graça recebestes, de graça dai, né? Ninguém ganha nada para estar na frente de um grupo. Às vezes com histórias tão complexas, mas confiando que Deus vai ajudar, que é Deus. Como se diz, é o Senhor na causa, né? Então, nós confiamos nesse Deus. Por isso que nós não temos condições, teríamos condições, se não fosse Deus. Se não fosse Deus fazendo e agindo. Coisas incríveis nós temos visto. E nós queremos dar sequência agora, então tenham paciência, quem só veio ao culto, que a gente já está fazendo a primeira parte do livro. Por quê? Porque na semana que vem nós queremos começar já com o primeiro capítulo. Então, como é que funciona a dinâmica? A gente precisa ler antes do encontro. Conhecem sala de aula invertida? É o curso Rever. Por quê? Para que o encontro seja produtivo, o livro tem que mexer com a gente antes. As perguntas do livro mexem com a gente. Daí eu vou para o encontro, e no encontro a gente conversa sobre aquilo que o livro mexeu. Aquilo que aquelas perguntas indiscretas querem descobrir sobre a gente. Ou querem falar sobre a gente. Né? Então, vamos levar a sério, caprichar nessa leitura anterior. O nosso encontro, ele é
quinzenal, e eu queria falar para você, não deixe para o último dia, você não vai conseguir. Então, como é que a gente faz? Separa, se o teu grupo é na quinta noite, separa todas as quintas-feiras. Numa quinta-feira você participa do encontro e na outra quinta-feira você faz a leitura. Já para o próximo encontro. Você entra num ritmo, você tem que se forçar. Não é fácil entrar nesse ritmo. Eu sei, é difícil. Mas nós vamos nos esforçar e nós vamos vencer. Tá? Para que a gente tire o máximo proveito do curso. Tenha sempre um caderno junto. Separa um caderno só para isso, que ninguém vai ler, só para você. Põe a chave, porque ali você vai ser muito sincero com você mesmo. Tá? Anote tudo. Eu lembro que eu enchi 48 folhas de um caderno no meu primeiro ano do Rever. Sabe? Foi muito importante, porque me ajuda a memorizar quando eu anoto as coisas mais importantes. Não adianta só sublinhar. Eu tenho que reescrever para poder lembrar daquilo. Amém? Contamos com vocês, facilitadores, incentivem as participantes do grupo, por pior que seja a letra, só você vai ler esse caderno. Então, não tem importância se a letra for feia, né? Pode escrever à vontade, faça ali as suas orações para Deus, faça desse caderno o teu livro de salmos, os salmos que você vai escrever para Deus. Tá? É muito gratificante. Então, nós queremos nessa parte, para encerrar essa parte da introdução, a página 37, tá, tem características de filhos adultos de famílias disfuncionais. Se você não tem o livro, foi mandado, o facilitador de vocês mandou no grupo. Eu queria agradecer a participação do pessoal da internet. Já estamos com quase 70 pessoas, né, de fora. A gente tem muita gente do Rever de longe, fazendo em grupos remotos, está sendo uma bênção. Obrigada aí pela participação de vocês. Vocês também peguem o livro, tá? Não é porque a gente não está vendo. Pega o livro. Se você não tem o livro ainda, eu mandei esse teste também em um arquivo Word, que o facilitador de vocês deve ter postado no grupo. Um arquivo Word, né, que é o teste, tá, das características de filhos de famílias disfuncionais. Tá? Se você pensa que não existe família disfuncional, você está enganado. Se você pensa que a tua família não é, você também está enganado, porque nós somos humanos, e os seres humanos não têm famílias perfeitas. Né? Então, alguns vão melhorando com o tempo, outros vão piorando. Então, a gente tem que estar sempre buscando o equilíbrio de funcionamento, não repetir os mesmos erros que os avós cometeram, os pais cometeram, mas ir mudando, liberando perdão e ir mudando, e melhorando. Né, para sermos mais parecidos com famílias para as quais Deus criou a gente, tá? Para ter. Eu queria falar um pouquinho do livro também. O autor é muito abençoado, o pastor David Cornfield é uma bênção, é pastor de pastores ainda, por muitos anos, né, ele trabalhou na CEPAL, que é uma editora, que é um programa também de cuidado de pessoas, ele é uma bênção. Esse pastor, ele escreveu, junto com Josadac, os comentários dessa Bíblia de estudo. Essa Bíblia de estudo tem sido o nosso devocional em casa. Nós fazemos o devocional aqui, tem mais de 300 estudos que ele ajuda a fazer discipulado a partir da Bíblia, com dicas preciosas. Faça discipulado a partir da Bíblia, a partir do versículo bíblico. É maravilhosa essa Bíblia. Tá? Então, as famílias disfuncionais, a primeira questão, você vai anotar, né, colocar uma nota, né, de 0 a 10. O 10 é muito problema. O 0 é nenhum problema. Tá? Eu já me avaliei algumas vezes. Cada vez que eu começo o grupo, eu me avalio. Né? Então, às vezes, quando era 0, de repente mudou a nota, né, foi aumentando, eu achava que não tinha, mas tinha. Então, é um teste inicial e você vai refazendo, tá, durante essa caminhada. Então, a primeira pergunta é muito interessante. Nós temos sentimentos de baixa autoestima, que nos levam a julgar a nós mesmos e aos outros sem misericórdia. Você se cobra muito? Você se julga sem misericórdia, se você se cobra muito. E se você é daquelas pessoas que se cobra muito, você também cobra muito dos outros. Se decepciona fácil, porque os outros não fazem o que você quer, o que você gostaria. Tá? Então, você julga sem misericórdia também. Julga a si mesmo e aos outros. Tá?
Tá bom? Então, esses são os perfeccionistas, cuidando excessivamente de outras pessoas, controlando-as ou sendo críticos e, às vezes, até mexeriqueiros. Que tipo de esforço você faz, seja em pensamentos, ações ou sentimentos, para compensar seu sentimento de baixa autoestima? Então, você vai colocar nessa questão uma nota de 0 a 10, tá? Você pode fazer depois também, né? Eu só vou ler as primeiras para você entender o que você tem que fazer certinho, tá? A 2 pergunta: temos a tendência de nos isolar e nos sentir inseguros perto de outras pessoas, especialmente autoridades? Nós ficamos constrangidos ou com vergonha na frente de autoridades, de pessoas, né, em papel, né, de autoridade? Na 3, procuramos a aprovação dos outros e fazemos qualquer coisa para que gostem de nós? Somos leais ao extremo, mesmo quando é evidente que tal lealdade não é merecida. Sabe, as pessoas usam e abusam de nós, da nossa boa vontade, e nós aceitamos só com medo de sermos rejeitados. Sabe, então, isso precisa de restauração, precisa de cura, bota uma nota. Se é mais ou menos, bota 5, tá? Se é um pouquinho mais, vai 7, 8, se é bastante, é 10, se é nada disso, é 0, tá? Só um pouquinho é 1 ou 2. No 4, somos intimidados por pessoas iradas e por crítica pessoal? Isso faz que nos sintamos ansiosos e exageradamente sensíveis. Esta era eu, antes do rever. Qualquer coisinha já ficava arrasada, qualquer crítica. Porque eu me esforçava muito para fazer perfeito. Qualquer crítica me deixava arrasada. Tá? Então, é sinal de ferida ainda que precisa ser tratada. A ira é difícil, né? Não é fácil conviver com uma pessoa irada. Sabia que conviver com uma pessoa irada é mais difícil do que ser uma pessoa irada? Vocês acreditam nisso? Porque ser uma pessoa irada, você explode, ai, se alivia, ufa, botei para fora, não guardei, não vou ficar doente, não vou ter câncer, porque eu botei para fora. Mas o ambiente, gente, a pessoa que teve que engolir aquilo, fica horrível. Horrível. Se a pessoa não sabe lidar, ela é que vai ficar doente, não você. Então, não é legal, é uma das mais sutis que tem, dos problemas mais sutis, porque a gente não percebe, e eu não percebia, que a minha ira afetava tanto o meu ambiente, tanto familiar quanto de trabalho. Eu não percebia. Então, essa foi uma das curas assim, maiores do rever. E eu levei 3 anos para descobrir a causa desses ataques de fúria. Tá? Eu levei 3 anos. Eu achava que era das surras da minha mãe, que eu apanhava todo dia, mas não era, era do meu pai, que eu achava que nunca tinha me batido, e depois eu descobri que ele nos deu uma surra porque faltou dinheiro na carteira e apareceu um pacote de bala dentro de casa. Quando a gente era criança, éramos 3 na época, todas apanharam, começou com a mais nova, depois a do meio, e depois foi eu. Como eu era mais velha, eu era responsável por elas. Eu tinha 8, sei lá, meus 7, 8 anos, e eu já era responsável pelas minhas irmãs mais novas. E eu fui espancada, gente, espancada com relho de cavalo. Sabe aquelas trançadinhos assim? Eu fui espancada. E não foi você? E não foi eu. Eu nunca esqueço de falar que não foi eu, né? Não foi eu. Foi uma surra injusta, gente. Então, uma injustiça provavelmente está na raiz da pessoa irada. Uma injustiça sofrida muito forte. E a minha foi tão traumática que eu não lembro. Isso a minha irmã me contou, que ela lembra como se fosse hoje o dia que o pai me espancou. E eu nem sabia disso. Porque eu não lembrava. E eu tenho uma marca que eu não sabia do que era. Aqui, no cotovelo, que são trancinhas assim. Eu tenho uma marca que eu não sabia do que era. Ah, deve ser um tombo que eu levei, mas achei tão estranho, caí em cima de um negócio trançado. Né? E eu entendi que essa marca foi da surra, porque eu fui espancada. Eu fiquei tão marcada, tão machucada, que a minha irmã disse que a minha mãe tratou com vinagre as minhas feridas.
Quando ela falou isso, vinagre, eu descobri isso há uns 5 anos, mais ou menos. Quando ela falou em vinagre, eu lembro da mãe tratando as feridas de alguém com vinagre. Eu só não lembrava que essa pessoa era eu. Eu não lembrava. E até hoje eu não lembro. Por quê? Porque eu traumatizei. Foi uma surra traumatizante. Então, tem coisas que a gente, né, esquece, Deus ajuda a gente a esquecer para poder tocar a vida. Só que a ira ficou, da injustiça. Eu já tinha sido curada da ira, porque eu já tinha feito rever 2 vezes, né, já estava no 3º ano, eu já tinha sido curada. Quando eu soube disso, ferveu. Gente, ferveu, eu fiquei 2 dias com a panela de pressão pronta para explodir, mas eu já tinha sido curado da ira. O que eu faço com isso? Eu não posso explodir, porque eu já tinha sido curada, e eu fiquei 2 dias. Aí, no 3º, e eu tinha que fazer uma ministração no rever, dali a 2 dias. Como é que eu vou chegar no rever desse jeito? Né? Vou explodir com a pessoa. Aí, eu lembrei, poxa, mas eu ajudo tanta gente nessa questão, tanta gente, eu explico o que tem que fazer. Normalmente, palestra, quando tem palestra de ira, sou eu que vou. É assim, não sei por que me chamam, mas me chamam. Daí, eu sempre digo o que tem que fazer. O Cornfield diz o que tem que fazer, eu sei que tem. Por que eu não faço comigo? Daí eu sentei, escrevi uma carta para o meu pai. Ele já é falecido. Lógico que ele não vai ler, porque a gente sabe que ele está na glória, né? Não quer nem saber mais disso. Né? Graças a Deus, aceitou Jesus, se converteu. Mas assim, eu escrevi uma carta longa e desabafei. Eu chamei ele de covarde, batendo numa criança magrinha, como eu era, injustamente, sem saber se foi eu que roubei ou não. Sabe? Me deixou com marcas para a vida. Quanta pessoa eu feri por causa dessa injustiça que eu sofri, por causa desse trauma. Então, me deixou com muitas marcas, muitas. E essas marcas, assim, a gente leva para a vida, né? Eu sempre tive problema com pessoas em posição de autoridade, sempre tive problema com dinheiro na vida. Eu não conseguia guardar dinheiro, o dinheiro eu queria me livrar dele. Lógico que a gente, se livrando do dinheiro, a gente acaba fazendo dívida. Eu tinha problemas com dinheiro, sabe? Então, eu não sabia cobrar projeto. Quando eu sou arquiteta de formação, meus primeiros projetos eram de graça, porque eu tinha medo de cobrar, de estar roubando a pessoa. E eu não sabia de onde que vinha isso. Então, eu trabalhei muito de graça, as pessoas se aproveitaram muito de mim. Então, a gente leva para a vida um trauma, gente, vale a pena curar dos nossos traumas. Então, era isso, né, esse testemunho que eu queria deixar. Completem, gente, tem 14 perguntas, vocês completem. Será que eu espero? Então, vocês completem, o pessoal que estava na internet também, dos nossos grupos remotos, glória a Deus, obrigada pela vida de vocês aí, né? Pela audiência. E assim, completem, e vocês mandam no grupo de vocês, se vocês tiverem liberdade, as 2 ou 3 áreas que vocês precisam melhorar. Aquelas que têm pior nota, tá? Aquelas nota 10 é aquelas que precisam melhorar, tá? Então, mandem aquelas notas lá de 7 a 10, as que precisam melhorar, 2 ou 3. Se quiser mandar todas, pode mandar. Né? A gente não garante que num ano vai dar conta, mas num ano, 3 ou 4, até 4 pode ser, tá? Dependendo da resposta, né? Então, mandem isso, tá? Mandem lá para o facilitador de vocês saber. Facilitadores, anotem, se importem com essas notas, tá? Do grupo de vocês. A gente não falou isso no nosso encontro de quinta, né? Mas anotem, nome a nome, quais as áreas que essa gostaria de melhorar. Bota um númerozinho lá do lado do nome, na listinha de chamada. Tá? E vamos procurar trabalhar isso. Amém? Eu só queria 20 segundos, queridos. Eu queria, assim, se o casal fizer, cada um compra o seu livro, é muito melhor. E se só o homem faz, por gentileza, mulher, não consulta. Às vezes eles ficam com medo. Ou o marido, esconda esse livro, tá? Porque às vezes eles ficam com medo. Será que eu vou ser bem sincero? Então, isso aqui é muito individual. E é para cura, pode ter certeza, tá? Não fussem, deixa para o Espírito Santo agir. Obrigado. Obrigado. E assim, gente, agora nós queremos chamar a Bruna, próxima. Vamos fazer uma dinâmica. Ela vai explicar agora.
ouvindo hoje, já no começo, né, quando o pastor Hart colocou os bloquinhos, eu já lembrei como que eu cheguei no Rever. A minha estrutura estava ali, aparentemente bem montada, mas os mecanismos de defesa eram maiores. Então, ninguém via quando desmoronou. Chegou um momento da minha vida que os bloquinhos todos caíram, mas ninguém via. Porque tinha tanto mecanismo de defesa na frente que ninguém via. E eu era tão autossuficiente para pedir ajuda que eu continuava ali. Até que alguém, igual no louvor que foi cantado, movido pelo Espírito Santo, chegou até mim, para que o Espírito Santo pudesse alcançar alguns níveis do meu coração que eu não permitia. Então, hoje, para nós, né, nós facilitadores, que já fomos um dia participantes, estamos aqui, é um dia de emoção, porque a gente lembra do que a gente viveu, mas lembra da graça de Deus ter nos alcançado. Porque naquele momento eu já sabia que Jesus era o Salvador da minha vida, mas eu ainda não tinha visto Ele como o meu restaurador. Então, vocês receberam uma folha em branco, tá? Não é a folha que tem os testes, uma folha em branco e uma caneta. Quem tiver em casa também, pega uma folha de caderno, uma folha de sulfite, uma caneta, para a gente trabalhar um pouquinho no sentido do que o Rever faz conosco. Nessa folha em branco, eu quero que você coloque algo que te cansa muito, seja um sentimento, seja uma pessoa, seja uma situação, mas algo que, como está lá em Mateus 11, 28, algo que te cansa muito, que te sobrecarrega muito, algo que você gasta muita energia e você pensa, não dá mais. Eu estou carregando isso há muito tempo. Eu estou gastando toda a minha energia nisso. E escreve numa palavra, ou escreve uma frase, se for o nome de alguém, pode pôr. Não precisa mostrar para ninguém, só faça a escrita nessa folha de papel. Se você já conseguiu pôr no papel esse sentimento, essa situação, essa pessoa, eu queria pedir ajuda de algum dos facilitadores. Facilitador ajuda muito. Alguém que esteja... Karen, ou a Fátima, vem aqui a Karen, que é a minha parceira de Rever. Uma grande amiga. Acreditem, eu não tinha amigos até fazer o Rever. Depois que eu fiz o Rever, eu ganhei amigos. Interessante, né? Como o Rever transforma. Então, Karen, eu vou pedir para que vocês dobrem a folha ao meio, no formato igual a Karen está fazendo. Vai dobrar ao meio. Então, vocês colocaram ali algo que está sobrecarregando vocês, que vocês estão cansados, que está consumindo muita energia. Dobraram ali, certo? Agora eu vou pedir mais um passo de coragem. Vocês já deram um passo de coragem de começar esse processo de restauração. Vocês chegaram até um grupo, estão participando desse culto porque vocês chegaram à conclusão que está na hora de restaurar. Eu quero que você pense nisso que você escreveu agora. O quanto isso está incomodando você, ou o quanto isso está deixando você sobrecarregado, e, na mesma proporção, você vai balançar com toda a força no teu ouvido. Isso aí. Pode balançar. Nós vamos fazer isso por mais ou menos 1 hora, tá? Tranquilo, pode parar. Cansa? Incomoda? Vejam que nesse texto, em Mateus, ele fala, vinde a mim. Muitas vezes eu orava assim e falava, Deus não vê o que eu estou passando? Mas eu não ia até Ele. No Rever, nós somos convidados a ir até Ele. E Ele vai restaurar aquilo que nós permitirmos. Algumas caixinhas a gente não vai querer abrir. E, à medida que você vai se entregando, você vai deixando o Espírito Santo agir. Agora que a gente já balançou, então, não vou fazer 1 hora por causa da duração do culto, então foi só um pouquinho. Eu quero que você dê uma leve amassada nessa folha. Não rasgue, uma leve amassada. Pode parar.
Amassa mais um pouquinho essa folha. Tá bom? Tem gente que já amassou, isso aí, já amassou com gosto. Qual é o processo de entrega? Agora eu quero que você pense que isso que está aí nesse papel está te consumindo, está gastando a sua energia, está tirando a sua disposição. Você vai amassar ele pela uma última vez, mas entregando isso para Jesus. Aí, no teu pensamento, você vai amassar e vai entregar para Jesus. Jesus, toma essa situação, eu estou te entregando. E agora pode amassar. Entrega para ele. Só que esse texto ele continua dizendo, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí, nos versículos seguintes, ele vai falar, vinde a mim que sou manso e humilde. E agora eu quero que você, com um jeitinho, abra esse papel novamente, para voltar lá naquele estágio da dobra. Ó, a Karen está de parabéns na prova, vai tirar nota máxima hoje. Voltou lá para o estágio dobrado? Percebam que há marcas no papel, assim como na nossa vida. O nosso passado deixou marcas. Algumas foram causadas por nós, outras causadas por outras pessoas, mas essas marcas estão aí. E aquilo que nós colocamos no papel também continua ali. Mas agora eu quero que você faça o inverso, você entregou. Agora você vai pegar esse papel e balançar no teu ouvido. Ficou leve? Ai, que bênção! Não faz barulho? Esse é o processo de entrega de Jesus aliviar o nosso cansaço. As marcas vão existir, o problema está ali, mas quando está na mão dele, isso fica leve. Não incomoda mais, não perturba mais. O facilitador que está com você no rever, ele não tem o poder da cura, mas ele vai ser a pessoa que vai te ajudar, a te incentivar a amassar, a entregar, para que Jesus faça na tua vida o que ele já fez na nossa. Uma profunda restauração. Amém? Obrigada, Karine. Obrigado, Bruna. Enquanto eles colocam o PowerPoint lá, os meninos, para a gente ver os nossos números, para vocês saberem como é que está o rever. Eu queria só terminar a história, né? Me dei conta que eu não terminei. Daí eu escrevi a carta para o meu pai, né? Dizendo tudo, botando a culpa toda nele, porque eu botava a culpa nos outros, culpa que era dele, né? Isso que acontece quando a gente não reconhece de quem é a culpa. E daí, quando eu terminei a carta, eu fiquei aliviada. Aquilo tudo saiu de dentro de mim. E eu consegui ter uma compaixão por ele, como eu nunca tive. Como eu nunca tive. Eu sempre amei meu pai, mas aquela compaixão foi sobrenatural. Daí eu escrevi na carta, mas mesmo assim, eu te amo. Te admiro, você foi muito importante na minha vida. Eu te perdoo, eu libero o perdão, né? E também te peço perdão, que às vezes não pude ser a filha, né, que ele esperava, não sei, por alguma coisa, se ele tivesse, né, se eu tivesse machucado ele. Então foi tão importante, fazer esse desfecho, fazer isso, gente, e funciona. Funciona. Botar a culpa no lugar certo, na pessoa certa, para que outros que não tenham culpa não tenham que sofrer com a nossa ira. Eu não iro mais? Eu sou muito irada. Continua. Mas agora, eu fico irada e eu só digo, são pessoas. Senhor, tem misericórdia, perdoa-as, porque não sabem o que fazem. Isso.